algo importante. Às vezes a gente canta e está pensando na voz, está pensando na técnica, né? Como eu acho que é bem parecido quando eu faço isso, às vezes, na leitura da Bíblia. Isso, às vezes, eu faço até hoje. Eu tenho que me corrigir até hoje. De vez em quando eu estou lendo e estou pensando, né? Então, eu tenho que me corrigir até hoje, porque nós precisamos ter momentos de devoção em que você adore e não se importa se você está na voz certa, em que você adore e não se importa, sabe? Se você errou a letra, se você errou o tom, se como é, mas adore, faça disso um momento de devoção, que a adoração é algo fundamental. Nós vamos começar hoje um tema diferente, né? Um tema que foi proposto, que é Fundamentos da Adoração, a História da Adoração. São aulas de uma apostila de um professor que, agora eu esqueci o nome dele, mas depois eu vou falar para vocês a bibliografia direitinho. E temas bem interessantes que eu acho que nós vamos ser enriquecidos. A história da adoração, como isso começou, né? Uma visão panorâmica do passado e olhar para o passado, ter essa visão panorâmica do passado, de como começou essa adoração, é importante para gerar a adoração do presente e para gerar a adoração do futuro, porque é essa a nossa estrutura, né? É esse que nós somos. Nós somos a história que nós levamos. A gente estava discutindo isso agora há pouco, né? Falando dessa questão do politicamente correto, daquilo que é estrutural em nós. O que é estrutural em nós? Estrutural em nós é a nossa história. É a história da nossa cultura, é a história das nossas gerações, é aquilo que a gente aprendeu, é como a gente foi ensinado. Agora há pouco nós estávamos conversando ali embaixo da questão da leitura, daquelas leituras que o pessoal faz com letra e número, né? E você acaba lendo direito, porque você relaciona o símbolo, né? É assim que nós fomos alfabetizados. Quando a gente foi alfabetizado, foi relacionando o símbolo à palavra. Então a gente aprende a ler desse jeito, relacionando aos símbolos. Foi assim que a gente foi ensinado. Então entender a nossa história faz parte da gente compreender e fazer a adoração e até entender, né? Até melhorar, até elevar o nível, até levar a níveis melhores a nossa adoração quando a gente conhece a nossa história, quando a gente aprende sobre a história da adoração. Então essa visão panorâmica do passado vai nos ajudar a gerar essa adoração do futuro. A história da adoração vai se, nesse ensino, nesse estudo que nós vamos fazer, a história da adoração vai se relacionar com dois conceitos. O conceito do tempo e o conceito do espaço. E a adoração está relacionada com esses dois conceitos. Tá bom essa distância, gente? Quer que chegue mais perto? Vou chegar mais perto. Tá melhor, né? Agora vai ficar mais centralizado. Está relacionado a tempo e espaço. O tempo é essa questão do horário mesmo. É o tempo que nós estamos vivendo, o momento em que nós estamos vivendo, qual a circunstância que a gente está vivendo, tudo relacionado a essa questão do tempo. Em que momento, qual o tempo, qual o horário. A gente, quando vai pensar em adoração, a gente pensa na questão do tempo, né? Quanto tempo vai durar, as músicas que eu vou escolher, quanto tempo vai durar essa adoração, quanto tempo eu tenho. Mesmo que haja um mover do Espírito Santo que modifique um pouco isso, a gente tem que fazer o planejamento disso, né? Para que não ficar uma coisa absurda e extensa. Tem igreja que não dá nem lugar para a palavra, né? É adoração o tempo todo, é o que o Espírito está movendo, mas a gente tem que ter um planejamento do tempo, para que não seja perdido nenhum momento que é importante do culto, que é importante daquele momento, né? Quando você vai ser convidado para adorar num culto no lar, num culto na família, né? Na casa de alguém, você tem que ver qual é o tempo em que vai ser inserida a adoração e fazer uma coisa de forma planejada. O espaço é o preparo do espaço físico, do lugar. Tem que ter uma preparação desse espaço físico, né? E chegar antes, né? Para preparar esse espaço físico. Eu já fui pregar em algumas igrejas em que o povo estava montando equipamento, né? Na hora que chega. Graças a Deus isso não acontece aqui na igreja. Eu nunca vi
isso acontecer aqui na igreja, porque vocês preparam esse espaço físico antes. Porque é terrível as pessoas se movimentando lá na frente, né? É terrível estar montando microfone, é terrível não saber onde é que vocês vão ficar antes de começar a adoração, é terrível não ter as luzes certas acesas e na hora certa, né? Fica aquele lá, a luz, né? Apaga, acende, né? E hoje ainda há uma preocupação ainda maior, né, com relação ao espaço físico. O pessoal hoje faz uma pintura diferente, né, no altar, tem aquela coisa da acústica, né? Tudo isso é preocupação com o espaço físico que potencializa, que melhora, né, esse momento de adoração. Então tudo isso faz com que esse momento de adoração seja um momento de qualidade. Potencialize isso. Eu não vou me preocupar com isso, só que não funciona assim. Quando você afia as suas ferramentas, quando você dá o melhor, quando você usa a sua capacidade racional para fazer com que alguma coisa seja melhor, isso é oferta a Deus também. Como está sendo a sua oferta a Deus? Então, entender as ferramentas que nós utilizamos na adoração, as que a igreja tem usado ao longo da sua história. Quais são as ferramentas de adoração que a igreja tem usado ao longo da sua história? Hoje, quais são as ferramentas que foram usadas no passado? Quais são as ferramentas que são usadas hoje para a adoração? E criar novos padrões de adoração. Para criar novos padrões de adoração, usar uma adoração criativa. A nossa geração vai criar novos padrões de adoração para gerações futuras. Pensa só, quando a tua avó se converteu, pensa quando a tua mãe se converteu. Eu sei os dias que a minha sogra tinha lá em casa. As 100 ovelhas, quem era? Quem que eram os cantores aí da geração passada? Imagina Oséia só, Oséia de Paula. Meu irmão, eu nasci numa igreja, nascer, né, cristã, que era um órgão, filho, era um órgão e um piano, né? Eu lembro de uma senhora que era a irmã Lídia, era uma bem idosinha, que ela ia lá, era isso, era esse o padrão da adoração, né? E era todos os momentos lá, tinha um prelúdio, aí depois tinha aquele hino congregacional, né? Era desse jeito. Tinha um regente, e quando a gente errava, ele para tudo, faz de novo. Era assim a adoração. E a gente está hoje com outros padrões, né? Essa geração, tá? As gerações dos meus pais, né? Dos nossos pais, criaram outros padrões, né? Veio aí alguém que colocou uma bateria na igreja, né? Que foi quase apedrejado, mas entrou a bateria. Eu me lembro quando o inário para o culto cristão foi feito, que a igreja batista usava o cantor cristão. Então, alguns teólogos, gente da faculdade teológica, os batistas que eram da missão do sul do Brasil, gente formada, sabe, em música sacra, gente que sabia o que estava fazendo, criou o inário para o culto cristão, modificou algumas coisas, inseriu alguns hinos que já eram hinos congregacionais, inseriram ao HCC, e isso foi assim, parecia que estava mexendo na Bíblia. Tinha gente que reagiu como se estivesse mexendo na Bíblia, sabe? Heresia, herege, mudar o cantor cristão. E tem igrejas hoje batistas que nunca aceitavam o HCC, nunca aceitaram o inário. É o cantor cristão e pronto, e acabou. Então os nossos pais criaram novos padrões. Essa geração, a nossa geração, hoje, está criando novos padrões de adoração. Né? Essa coisa de pintar a igreja de preto, né? E tudo isso, que pensar na iluminação, pensar em tudo isso é criar novos padrões de adoração. Mas para fazer isso, queridos, é necessário uma base, é necessário uma estrutura, é necessário tempo de devoção a Deus. Não é inventar coisa. E se a gente inventa coisa, sabe, isso vai acabar afastando a igreja de Deus, não ligando a igreja a Deus. É necessário criatividade, mas uma criatividade estruturada na palavra, com foco na palavra. Essa geração que vai criar novos padrões de adoração tem que ter entendimento da palavra.
palavra, entendimento de Deus. Quando a gente tem entendimento da palavra, a gente tem entendimento de quem é Deus e quem é o homem. E só baseado nisso é que você pode gerar nosso padrão de adoração. E o mais importante de tudo, relacionamento com Deus. Com Deus não é só o que eu sei. Nós temos técnica, nós temos entendimento racional da palavra, nós temos entendimento racional da técnica, mas para Deus tudo isso é segundo plano, tudo isso é pano de fundo. Para Deus o importante é relacionamento. E um povo que vai levar a igreja a um nível diferente de adoração é um povo que tem que ter relacionamento com Deus. E aí essa é a nossa primeira pergunta, essa é a minha primeira pergunta. Qual é o meu nível de relacionamento com Deus? Eu lembro de um filme que eu gostava muito, e até uns livros que é das Crônicas de Nárnia, que é do C.S. Lewis. Eu já li umas 2 vezes as Crônicas de Nárnia. Eu li antes, né? Eu li na minha adolescência, eu li agora de novo. Eu gosto muito dessa analogia que ele faz. Embora tem gente que hoje critica porque ele usa algumas criaturas e tudo mais, né? Então o pessoal hoje bate em tudo mesmo, né? O povo hoje espanca qualquer coisa, então. Mas eu gosto muito desse crescimento que ele faz. E tem umas figuras, que é aquela figura daquelas crianças que se relacionam, né, com o leão, que é uma representatividade de Cristo. Tem um momento em que eles se encontram, reencontram com esse leão. Então tem uma das meninas que ela reverencia, sabe? Os meninos reverenciam, mas a Lúcia, né, que é aquela menor, ela se joga, né? Ela abraça, ela rola com ele. E aí isso é um questionamento. Qual é o meu nível de relacionamento? O meu nível de relacionamento com Deus, como que eu me relaciono com Deus? É algo formal? É alguém que está longe? Né? Embora a gente tenha que ter temor de Deus, tem que ter reverência, mas esse entendimento desse amor, de quem Ele é, como é o meu relacionamento com Ele? É íntimo? Eu me jogo nos braços dEle, eu entendo quem Ele é, ou esse é Deus que pune, é um Deus que castiga, é um Deus que está lá. Então essa questão do meu relacionamento é importante. Tudo é adoração. Todos os eventos que a gente participa na igreja é adoração. Casamento, né? Se fôssemos convidados aí para tocar num casamento, né? É adoração, aquele momento é adoração a uma família, né? Adoração ao Senhor por uma família que está começando. Os batismos, né? No louvor dos batismos é um momento de adoração. Então todos esses eventos que acontecem, que fazem parte da nossa história, de adoração. E tudo aquilo que nós fazemos além da música é adoração. Como nós vivemos, como é o nosso dia a dia, como é os nossos relacionamentos com as pessoas, como é o nosso relacionamento com a igreja, como é a nossa conduta no nosso dia a dia, também é adoração. Esse reconhecimento de Deus, o autor desse estudo fala em relação a isso, do reconhecimento de Deus. Como é o teu reconhecimento de Deus na tua vida? Como nós reconhecemos Deus naquilo que nós fazemos? Você reconhece Deus na sua conduta no seu trabalho? Você reconhece Deus na sua conduta com seus pais? Você reconhece Deus na sua conduta lá na escola? Na faculdade? Você reconhece Deus no teu dia a dia? E a questão é qual é a resposta, a nossa resposta a esse reconhecimento. Então isso é uma vida de adoração. Quando eu reconheço Deus nos meus relacionamentos, na minha conduta, no meu dia a dia, qual a minha resposta a isso? Ele vai falar de expressões de adoração no tempo e no espaço. No tempo, qual é o contexto, qual é a localização no tempo. Abre aí Gálatas 4:4, lê para mim. Gálatas, capítulo 4, verso 4. Aqui não tem relógio, né? Quando eu saber, ficar melhor com o relógio. Para eu calcular. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei.
Quando chegou a plenitude do tempo, eu amo esse texto. A plenitude do tempo. O que quer dizer isso? O que vocês acham que quer dizer a plenitude do tempo? O que quer dizer a palavra plenitude? Perfeito. Perfeito. Plenitude. Minha versão tá tempo certo. Tempo certo, a sua também, cara? O tempo certo. Plenitude também quer dizer o ápice. Sabe? Você chegou na plenitude da tua vida. Se alguém te disser isso, eu espero que não, quer dizer, porque dali pra frente é só descida, né? Quando você chega no ápice, na plenitude, é porque a plenitude é o ponto máximo, é o ápice, é o tempo certo. Jesus, ele é a plenitude dos tempos, porque não tem nada. Ele é a plenitude dos tempos, porque não tem nada que aconteça na história da humanidade mais importante do que isso. Sabe? A humanidade teve grandes acontecimentos, terríveis e poderosos, né? Hitler, por exemplo, foi uma coisa desgraçada na história, né? Desculpe a expressão, mas desgraçada, total, desprovida de graça, né? Completamente. Teve tempos maravilhosos, né? A descoberta do fogo, a descoberta da roda, né? Tudo isso foi algo fantástico que aconteceu na história da humanidade, mas não tem nada mais importante na história da humanidade que possa ter acontecido que vai ofuscar esse momento, que é o momento da vinda de Jesus à Terra, da encarnação de Jesus à Terra. Ele é a plenitude dos tempos. E o tempo que Deus escolheu para se manifestar em carne foi o tempo certo, foi o tempo perfeito, foi o tempo exato. Tinha tido 400 anos de silêncio dos profetas, em que não havia profecia em Israel, até que João Batista se levanta para dizer: chegou o tempo, ele vem, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele se manifestou na terra, chegou o momento, chegou o tempo. Essa é a plenitude dos tempos. Deus tem o tempo certo. E aí a questão é, qual é a nossa relação com o tempo? A nossa relação com o tempo, de carne, a nossa relação com o tempo está muito ligada à nossa finitude e à nossa mutabilidade. A nossa finitude, eu sei que eu estou caminhando, se Jesus não voltar antes, para o fim da minha vida. Eu sei que eu tive um tempo de nascimento, infância, adolescência, velhice e morte. Então a nossa vida, ela tem uma linha que caminha para um desfecho. Então o tempo é importante para mim porque eu sei que ele tem fim para mim. Por isso o tempo é algo que é importante para nós. Por isso que todo mundo fala, olha, ganha tempo, valoriza seu tempo, não perde tempo, usa o tempo direito, usa o tempo com sabedoria. Por que que para nós é tão importante o tempo? Por que que a gente fica zangado quando perde o tempo? Porque a gente sabe que o tempo tem finitude. E a questão da mutabilidade, quem nunca pensou, se eu voltasse naquele momento em que eu disse isso, em que eu fiz isso, ou que eu comprei aquilo, meu Deus, né? Se eu volto no tempo, eu não teria feito, eu não teria dito. E por que que eu penso isso? Por que você pensa isso? Nossa, o que eu fiz? Por que eu cortei o cabelo que nem Chitãozinho Chororó, meu Deus? Se eu volto no tempo naquele dia que eu disse, muito arrepiado, por favor. Brincadeira, mas se eu volto no tempo naquele dia que eu gastei aquilo, por quê? Porque a gente muda, porque a gente se arrepende, porque a gente amadurece, porque eu penso de um jeito hoje e penso de outro amanhã. Do jeito que eu pensava quando eu era adolescente, meu Deus, né? E como eu pensava hoje, quando eu pensava nas coisas que eu disse, meu Deus, eu vou morrer por causa disso, né? E hoje eu vejo que tolice, né?
se eu voltasse no tempo. Por que a gente pensa isso? Porque a gente muda, por causa dessa mutabilidade que está em nós. Porque hoje eu penso uma coisa e amanhã eu já mudei de ideia. E eu espero para o melhor, né? Que tem gente que é ladeira abaixo, né? Meu Deus, só começa a tomar decisão errada e vai, só decisão errada. Nós mudamos. Deus não se importa com o tempo, porque Ele é eterno. Ele não tem fim. Deus não se importa com o tempo, porque Ele é imutável. Deus não muda de ideia. Deus não reflete melhor. Deus é imutável. Então o tempo não significa nada para Deus, porque Ele não está restrito a isso. Ele não está restrito à finitude, Ele não está restrito à mutabilidade. Deus é o mesmo. Quando, o homem pecou, não pegou Deus de surpresa. Deus já tinha um plano em Cristo na eternidade. Como que isso entra na minha cabeça? Sabe como isso não entra na minha cabeça? Porque eu estou presa à finitude e eu estou presa a essa mutabilidade. Tem coisas que são verdades em Deus que eu não posso compreender, de onde Deus veio, para onde Deus vai, como é que é esse conceito eterno. Eu não posso entender esse conceito eterno às vezes porque eu estou presa nessa caixa do meu agora, da minha finitude. Eu vou terminar um dia, eu vou acabar um dia, tudo acaba. Só que com Deus não é assim, Deus é eterno. Então essa nossa preocupação, os nossos arrependimentos, a nossa preocupação com o tempo é porque vai acabar esse tempo. A nossa preocupação com o que eu devia ter feito é por causa dos nossos arrependimentos. Mas Deus sabe o tempo perfeito. Deus tem o tempo exato para se mover e para fazer inserções na nossa história. E não só na nossa história como indivíduos, mas na nossa história como humanidade. É outra coisa que a gente às vezes não se apercebe, porque a gente é egoísta demais, a gente pensa na nossa realidade só. E não entende que Deus é Deus que se move na humanidade e na eternidade. Quando Deus te abençoa em alguma coisa, porque você está ligado a outras pessoas. Sabe, quanto mais abençoador, mais abençoado você vai ser. Por quê? Porque Deus está conectado à história das outras pessoas. Eu sempre falo e vou falar de novo na questão de Ana. Ana queria o quê? Um filho, queria uma bênção. E quando ela queria essa bênção desse filho, ela estava pensando em quê? Estava pensando em Penina. Estava pensando na tortura que ela vivia na casa dela. Estava pensando na vergonha que ela passava, na sua sociedade. Ela estava pensando nela. Só que quando Deus deu Samuel a Ana, Deus estava pensando em quem? Estava pensando em Israel. Estava pensando em entregar um juiz para Israel. Estava pensando em levantar um rei para Israel através de Samuel. Deus pensava num sacerdote. Deus pensava num profeta. Deus pensava num líder, entende? Deus nos conecta às outras pessoas. Então, por isso que eu falo que quanto mais nós abençoarmos, nós seremos abençoados. Porque Deus se move não só na nossa própria história. Deus se move na história dos homens. Deus se move na história da humanidade. Essas são as inserções que Deus faz no nosso tempo, que Deus faz na história. E o primeiro tempo que nós vamos pensar é o tempo individual. Nós temos o tempo individual e o tempo congregacional. O tempo individual é você e Deus. O tempo congregacional somos nós e a igreja, somos nós e as pessoas que nós estamos abençoando. E 4 tipos de uso do nosso tempo, 4 tipos de realidades do nosso tempo. A primeira coisa é o tempo diário. A gente tem o tempo diário, o nosso dia, essas 24 horas que nós temos. Nós temos o tempo semanal, que é a nossa semana de 7 dias. O que você faz com esses 7 dias aí que você está ganhando, né? O que você faz com esses 7 dias que você tem? Temos o tempo anual, o ano da sua vida, o ano da sua história. O que está planejado para esse ano da sua vida, para esse ano da sua história? E nós temos o nosso tempo de vida. Todos esses fragmentos, que são os nossos dias,
esses fragmentos que são as nossas semanas, esses fragmentos que são os nossos anos, fazem parte do nosso tempo de vida, da nossa história, do nosso nascimento, infância, adolescência e morte. Velhice e morte, né? Adolescência, ninguém morre na adolescência, misericórdia, idade adulta, velhice e morte. Bem velhice, né? Em nome de Jesus. E com saúde, né? Por favor, todo mundo use bem o tempo hoje, com qualidade. Com aquilo que você come, com aquilo que você faz. Isso eu estou falando para mim, por favor. Para ter uma velhice com saúde, né? Para ter uma velhice bem velhice. Você quer viver muito? Então faz alguma coisa hoje, né, filho? Por favor, né? Faz alguma coisa hoje na sua história, já que você quer esse tempo. O tempo diário. No padrão de Israel, no padrão do povo judeu, e aí falando da história, eles tinham no seu dia pelo menos 3 momentos de oração diária. A exemplo de Daniel, né? Que tinha aqueles 3 momentos em que ele orava o tempo todo. E a gente fica falando assim, não, olha, porque a vida deles não era agitada, né? Como a gente tinha, a vida deles era. Por isso que eles tinham essa coisa. E 7 momentos de adoração. 3 momentos de oração e 7 de adoração. Era assim que era a estrutura do judeu. E aí a gente fala, não, ó, porque o tempo hoje é assim, assado. Eu tive um diretor no Ponto Frio, que ele era judeu, desses que usavam o quipazinho, aquela costeletinha, que a gente não podia cumprimentar ele porque ele não tocava outra mulher que não fosse a dele. Então a gente não podia chegar lá, oi, tudo bem, né? Não, ops, né? A gente não podia tocar, ele chegava, bem, boa tarde. Na sala dele ele tinha um tapete. E parava o que fosse. Era o momento da oração dele. Era um homem que chegou a um nível de diretoria, ou seja, era um homem inserido na economia, era um cara inserido na resolução das coisas. Ou seja, cresceu, né? Cresceu na empresa, tinha gerenciado, era um diretor, mas tinha tempo dele. Por quê? Porque está inserido na cultura dele, no jeito de viver. Então, ou seja, é possível sim, né? Nós inserimos esse momento de adoração. Abre lá, Salmo 55. Lê o primeiro versículo. Está falando de... Salmo 55, 1. Escuta a minha oração, ó Deus. Não ignores a minha súplica, ouve-me e responde. É uma oração, salmos são orações, é um clamor, é uma oração. E no tempo de Jesus, os cristãos, que eram predominantemente judeus, seguiram esses padrões similares de oração. E com algumas diferenças, né, de jejum, de dias de jejum, justamente para se diferenciarem dos judeus. Mas havia esses momentos de oração. Jesus mesmo, se a gente lê os evangelhos, Jesus se retirava para orar, orava em público, se retirava para orar sozinho. Ele usava o seu tempo diário para uma vida de oração. E ele era Deus. Ele era Deus. Se Jesus, que era Deus, orava, se Jesus, que era o nosso Senhor, orava, como é que a gente pode conceber uma vida cristã sem oração? Se o próprio Jesus, que, sabe, eu sei que Jesus se movia na terra porque ele se desfez de toda a sua glória, embora ele fosse 100% Deus, mas ele se desfez de toda a sua glória e ele se movia na terra pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo era o sopro de Deus e a voz de Deus o tempo todo nos seus ouvidos. Por isso que quando ele está na cruz, ele diz, por que me abandonaste? Porque aquele momento era o momento do silêncio, que é o momento da separação que o pecado faz. A separação entre um homem e Deus, e Jesus experimentou tudo isso, inclusive essa separação, esse corte. Eu fico pensando na dor que Jesus sentiu nesse momento.
porque era o tempo todo ouvindo Deus, era o sopro do Espírito Santo no seu ouvido, essa ligação que foi cortada nesse momento. Por isso essa exclamação de dor que Jesus faz na cruz. É esse silêncio, é esse corte, essa separação do relacionamento. Então a gente não pode conceber o nosso dia sem oração, sem uma vida de oração. O tempo semanal, Gênesis 1, de 3 a 5. A semana, como é que funcionou a semana para Deus? Como é que funciona a nossa semana? Gênesis 1, de 3 a 5, quem puder ler. Então Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs à luz o nome de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Qual foi a primeira providência de Deus no primeiro dia da criação? Separa o dia e a noite. Qual é a primeira palavra que você leu aí? Haja luz. Separa os dois três. Era tudo treva. Haja luz. Foi a luz a primeira providência de Deus. Quando Deus está presente, tem luz. Quando é que Jesus ressuscitou? No primeiro dia da semana. Haja luz. Houve luz, houve ressurreição, houve presença de Deus. Todos os 4 evangelhos anunciam que Jesus nasceu no primeiro dia da semana. E é nesse dia que a igreja se reúne. O primeiro dia, o domingo, era uma espécie para os cristãos primitivos de uma mini Páscoa. Cada domingo testificava a ressurreição. Cada domingo era celebrada a ressurreição. Quando eles se reuniam e comiam e partiam pão, todo domingo tinha ceia. Porque era esse celebrar da ressurreição, sabe? O domingo foi o dia que ele ressuscitou. Era o celebrar da vida. Era uma mini Páscoa para os primeiros cristãos a cada domingo. O quanto nós estamos valorizando esse primeiro dia? Quanto é importante, valorize esse tempo, priorize esse tempo. Nós temos 7 dias na semana. O primeiro é para Deus, o primeiro é por causa de Deus, o primeiro é por causa da ressurreição. Celebre a ressurreição, priorize esse dia. Eu sempre digo que quando a gente vem à igreja, quando a gente para o nosso tempo, e você fala, hoje eu vou adorar, hoje eu vou estar na igreja, hoje eu vou aprender, hoje eu vou estar na comunhão, você está entregando a oferta do primeiro, você está entregando a oferta das primícias, você está entregando a oferta do melhor. O melhor é para Deus, assim que a Bíblia diz. Às vezes a gente acha que Deus não se importa com o modo. Sabe? Mas Deus se importa sim, senão não tinha escrito Levítico, por exemplo, é assim que você vai fazer, é desse jeito que você vai fazer, é assim que você vai se importar. Deus se importa com o modo, Deus se importa com a forma. Não é de qualquer jeito para Deus, não. Quando Deus é específico e faz assim, faz assado, porque Deus se importa com o jeito que nós fazemos as coisas. E não tem que ser de qualquer jeito a entrega, não pode ser de qualquer jeito a oferta, não pode ser de qualquer jeito o nosso domingo. Entrega a tua oferta, entrega o teu domingo, faz a tua oferta com qualidade. É o primeiro dia, é a primazia, é o melhor para Deus. Hoje nós celebramos a ressurreição, a vida de Cristo em nós. Sabe, nós somos cristãos por causa disso, porque eu entendi, Jesus morreu por mim, eu aceito esse sacrifício. Hoje é uma mini Páscoa, então valorize esse tempo com Deus. O terceiro é o tempo anual. Alguém decidiu que separaria, né, na nossa cultura ocidental, alguém, não sei se tem alguém que não conte 12 meses em alguma outra cultura, na oriental, não sei como é que é contado os meses, eu sei que tem datas diferentes, mas na nossa cultura ocidental decidiu separar em 12 meses. Esse é o ano, esse é o nosso ano. Nós temos 12 meses, né, para fazer tudo que a gente precisa, 12 meses, né, para crescer, 12 meses para evoluir, não só para envelhecer. Às vezes tem gente que só gasta os 12 meses para ficar velho, né, só para envelhecer mais um ano.
A gente tem que... Como é que você está usando os 12 meses aí? Né? Você está crescendo, você está evoluindo, você está aprendendo, você está sendo edificado. E não só o ensino formal, gente. Não só a questão do ensino formal, mas o que está mudando na sua vida, né? O que você está inserindo de novo na sua vida? Nesses 12 meses que a gente está usando aí, né? Ah, não estou só dizendo, comece um curso, faça uma pós-graduação, faça uma graduação, não é só isso, não. Pode ser legal também, é importante, coloque isso. Mas outras coisas, né? No meu crescimento, para o meu crescimento e não só envelhecer. O ano cristão, ele revisita a história de Cristo. Desde o início, né? O advento, né, a antecipação da vida, eu achava muito legal isso. Tinha uma igreja que eu congreguei que fazia o advento, acho que a gente já fez aqui uma vez, já o advento, que é as 4 semanas que antecedem o Natal, cada domingo tinha uma coisa, cada domingo tinha algo. É a expectativa, né? A expectativa para o nascimento, a expectativa para o Natal. Então, nos 4 domingos que antecediam o Natal, era o advento, era essa espera, essa ansiedade, esse aguardar, esse preparar a vinda do Messias. E tem algumas igrejas ortodoxas que tem até uma espécie de guirlanda que eles têm, e a cada domingo acende uma vela, né? Que é o anteceder, né? Cada domingo tem uma coisa para fazer, que é esse advento, que é a antecipação que encena a espera do Messias. E depois vem o Natal. Vai visitando o ano aí, né? Como funciona. Tem o Natal, que é a encarnação do Messias, a intervenção de Deus na história. Que a gente comemora, ele veio em carne, a promessa foi cumprida. Esse é o Natal. A Epifania, que alguns grupos cristãos também comemoram, que é a visita dos Reis Magos. Essa visita dos Reis Magos é o reconhecimento de quem ele era. O reconhecimento de que ele é o Rei dos Reis e que ele é o Senhor, é chamado de Epifania. Esse tempo agora em que nós estamos vivendo, que é o tempo da Quaresma. Nós estamos na Quaresma. O que é a Quaresma? Começou quando a Quaresma? Ninguém sabe? A gente não tem essa cultura católica, né? Mas os católicos que comemoram, né? Quarta-feira de cinzas, é o primeiro dia da Quaresma. E a Quaresma vai terminar na quinta-feira da Semana Santa, que é o tempo de avaliação. Era para ser, né? Pelo menos assim que era um tempo de avaliação, de lamentar pelo pecado, né? Por isso que não come carne, tem algumas outras coisas, alguns jejuns, né? Que tinha no período da Quaresma, que hoje caiu em desuso. É o preparar, né? O lamentar, por causa da referência à Sexta-feira Santa, que significa o quê? O que aconteceu na Sexta-feira Santa, né? Na cultura cristã, foi a morte de Jesus. E ele ressuscita ao 3º dia, que é o domingo de Páscoa. Então a Quaresma é esse lamentar, né? Esse reconhecimento do pecado, é autoanálise, olhar para mim, né? Ver lamentar o meu pecado, até, né, lamentar porque na sexta-feira foi a morte, e a Páscoa é o grande triunfo. A Páscoa é a ressurreição. Aliás, é o meu feriado preferido, de Páscoa. Por causa de toda essa simbologia, é a vida, né? A ressurreição. É o reencontro. É fantástico, porque a morte de Cristo é algo doloroso. Quem viu aquele Paixão de Cristo, meu Deus, que filme terrível, né? Ser aquela coisa dolorosa, uma coisa que eu lamento naquele filme, é porque ele não fez uma ressurreição mais, né? Para tirar todo aquele peso que vai sendo colocado em você durante o filme, né? Você assiste o filme, vai vindo aquele peso, e a ressurreição, esse respirar, ele vive, né? Esse é o grande trunfo, é o grande triunfo da Páscoa, ele vive, ele está vivo, Jesus glorioso, vitorioso, vencedor.
A Páscoa é tremenda. E depois da Páscoa vem o quê? Vamos no ano. Depois da Páscoa, quando Jesus mandou os discípulos irem... Pentecostes. Depois da Páscoa era o Pentecostes. O Pentecostes, na cultura judaica, era uma comemoração, uma celebração do Pentateuco. O Pentateuco era a lei, eram 5 livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia, e era essa celebração do Pentateuco, e no Pentecostes é onde é celebrada a descida do Espírito Santo. É o sopro de vida, né? O sopro de inspiração, o sopro de revelação sobre a igreja, que transforma a igreja na noiva de Cristo, que transforma aquele grupo na noiva de Cristo. Então, tá vendo como Deus é perfeito nas suas inserções no tempo? Em que tempo que o Espírito Santo desce sobre a igreja? Em que tempo que o Espírito Santo vem como sopro? No tempo do Pentecostes, que era a celebração da lei. Então, é fundamentado na palavra, é uma igreja fundamentada na palavra, cheia do Espírito Santo. Essa é a noiva de Cristo. Essa é a noiva adornada, que é fundamentada na palavra e cheia do Espírito Santo. Então Deus sabe o tempo certo para tudo, porque é assim que a igreja tem que se mover, é assim que a igreja é, que tem conhecimento, que está firmada na palavra de Deus, mas cheia e se move no Espírito Santo. O quarto é o tempo, então esse é os 12 meses, né, o tempo anual, e o quarto é o tempo de vida. Cada um de nós tem um tempo de vida. E a gente tem ritos de passagem, não é? Da nossa vida. Tem os nossos aniversários, que é os nossos ritos de passagem, né? De um ano para o outro, quem é mais velho, cada ano. Podia ser de 2 em 2 anos, eu achava que seria mais legal, né? Mas a gente conta, né? De 2 em 2 meses. Então tem esses ritos de passagem, né? Na adolescência, a gente tem alguns ritos de passagem. Da nossa cultura tem mais para as mulheres, né? Não tem nenhum rito de passagem da adolescência para os homens, porque os homens são eternos adolescentes, então por isso não é necessário o rito de passagem da adolescência dos homens, né? Explica-se assim. Tá, mas da mulher tem a festa de 15 anos, a profecia, tá faltando, se tivesse. Pois é, tá vendo? Tinha que ter uma inserção disso aí, tá certo. Fazer uma inserção profética, né? Profética. Nos judeus tem um bar mitzvah, né? Que é, ele deixa de ser adolescente, passa a ser um homem que compreende a lei, que é responsável diante da lei pelos seus atos. E na nossa cultura tem esses, né, os 15 anos da mulher, né? Antigamente trocava o sapato, né? Botava o sapato de salto baixo para um sapato alto, né? Agora é uma moça, não é mais uma menina, né? Essa coisa toda, que são rituais. Os casamentos, né? Que tem mais, né, símbolos, né, do que esse ritual do casamento. Olha, pensa só no casamento, né? A noiva se adorna, né? E ela é entregue pelo seu pai, né? A um homem que vai significar agora algo para a sua vida. As alianças no casamento, tem essa ligação, né? É a mesma aliança que eu uso, você usa também, né? Símbolos que significam que eu estou ligada a você e você a mim. E os funerais, não está vendo aí a vida? Eu nasci, hoje tem até mês-versário agora, né? Não conta mais. Então tem esses ritos, né? Eu nasci, eu cresci, tem a formatura, né? Que é um rito também, que tem uma simbologia, o casamento, que é o formar de uma nova família, e o funeral. Tem algumas culturas que tem uns ritos que o pessoal dos Estados Unidos mesmo contrata até buffet, né? Para os funerais, né? Porque tem um buffet lá que as pessoas vão na família prestar as condolências. Então, aquele lanche ali é para receber essas pessoas que vão lá para
se compadecer, para sofrer junto, né, com aquela família. E quando a gente sepulta, né, coloca lá na sepultura, tudo tem uma simbologia se nós pensarmos a respeito disso. Então nós precisamos refletir sobre cada memorial, sobre cada simbologia, né, das nossas vidas, sobre cada coisa que tem um símbolo, porque cada símbolo tem uma honra e valor. Cada um dos símbolos, né, que nós temos nessa representatividade do nosso viver é um símbolo de honra, é um símbolo de valor. Cada tempo é uma oportunidade de nós atrairmos e celebrarmos a Deus. E eu encerro agora dizendo que esse Deus de graça, esse Deus de bondade, de misericórdia, ainda não terminou de escrever a nossa história. Amém. Ele está escrevendo a nossa história. Amém? Vamos orar? Reflita com relação ao tempo agora. Reflita com relação ao tempo da sua vida, aos seus dias, às suas semanas, aos seus meses. Reflita sobre cada um desses símbolos que existem na nossa história, que tem honra, que representam algo, que inserem Deus em nós. Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos tem dado tempo de vida. Na sua sabedoria, ó Deus querido, a cada um dos homens, o Senhor deu uma história, o Senhor tem um tempo de vida. Cada um de nós aqui, Senhor, tem um tempo estabelecido pelo Senhor de vida. Nós não sabemos o tempo que nós temos nessa terra, Deus, mas nos ajuda a viver com qualidade. E viver com qualidade, ó Deus, não representa o número de coisas que nós fazemos, mas o nosso tempo de qualidade é o quanto nós entendemos os relacionamentos, e o relacionamento com o Senhor, o relacionamento com as pessoas. São relacionamentos que fazem a qualidade de vida. Nos ajuda, Deus, a termos uma coroa para colocar aos teus pés. E esta coroa, Deus querido, é vida de qualidade uns com os outros, é vida de qualidade com o Senhor, Pai querido. E essa coroa é aquilo que nós representamos nessa terra, é aquilo que nós representamos na tua igreja, aquilo que nós representamos uns aos outros, e que a tua palavra diz que um dia nós colocaremos aos teus pés, ó Deus. Nos faz entender isso e nos ajuda a remir o nosso tempo, a viver com qualidade cada dia. No nome de Jesus. Amém.